Marcos capítulo 7, dos versículos número 1 ao versículo número 23. Vamos à leitura, meus irmãos? A gente vai dizer assim para a gente. Acompanhe comigo, por favor, meus irmãos. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não mandam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim a corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Não há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos, ouça para ouvir. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Irmãos, há algumas semanas atrás eu tive aqui a oportunidade de também dar aqui um estudo em Marcos, e nós vimos no capítulo número 12 de Marcos, como que a liderança religiosa ali da época de Jesus, constantemente ia até Jesus a fim de pregar uma armadilha contra Jesus. Nós vimos que ali os fariseus, os herodianos, os saduceus, eles constantemente vão até Jesus com o intuito de arrumar um motivo, para prender Jesus, para acusar Jesus e, por fim, para entregar Jesus às autoridades romanas. E embora o texto de hoje não seja uma sequência cronológica aqui do último estudo, essa temática aqui vai continuar da oposição entre Jesus e a liderança religiosa daquela época. E por que isso acontece nos evangelhos? Por que os líderes religiosos daquela época eles constantemente perseguiam a Jesus, tentavam se opor a Jesus, entregar Jesus às autoridades romanas? Isso porque Jesus, ali ao longo do seu ministério, é muito comum Jesus estar ali conquistando a popularidade no meio dos judeus ali. Jesus ele adentrava o templo, ele ensinava no templo, ele ensinava nas sinagogas, e constantemente Jesus ali ele ganhava a simpatia, a admiração do povo, e isso despertava automaticamente a inveja dos líderes religiosos daquela época, Então, constantemente esses líderes religiosos, eles vão tentar arrumar um meio de prender Jesus por inveja. Não é à toa que lá no capítulo 15 de Marcos, quando Pilatos ali aparece no relato,
O texto lá vai dizer que Pilatos bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado Jesus. Então, a inveja que dominava ali o pensamento dos líderes religiosos. E nessa passagem de hoje, mais uma vez, a gente vai ver um artifício, né? Mais um artifício dos líderes religiosos para acusar Jesus. E aqui o artifício que a gente vai ver eles vão acusar Jesus, né, de falta de responsabilidade com os seus discípulos. Né? Eles vão responsabilizar Jesus por uma suposta falha dos seus discípulos. Eles vão acusar os discípulos de Jesus de falharem em uma observância aqui ritual, e aí a ideia é de que eles responsabilizam Jesus pela falha, entre aspas, dos seus discípulos. Tá? E a gente vai ver mais à frente como que essa acusação se dava. Né? Basicamente, essa acusação, né, contra os discípulos dizia respeito à não observância da lavagem das mãos. Né? A gente leu aqui no texto, né, como que eles vão observar os discípulos, eles vão ver que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes das refeições ali, né, o que para eles acarretava ali a contaminação cerimonial. Né? A gente vai entender mais à frente, né, como que isso se dava aqui. E Jesus ele vai responder àqueles seus críticos ali a partir de 3 pontos ali. Ele vai primeiro afirmar, e a gente já viu isso no começo aqui, de que aquelas tradições, né, referentes à lavagem das mãos não eram baseadas nos mandamentos de Deus. Não eram prescritos pelo próprio Deus ou pela lei de Deus no Antigo Testamento, pela Torá, mas eram parte, sim, das tradições inventadas pelos homens daquela época, pelaquela liderança religiosa. Em segundo lugar, Jesus vai afirmar aí que aquelas práticas, aquelas tradições humanas ali, não só eram acrescidas à palavra de Deus, mas elas anulavam a própria palavra de Deus. A gente vai ver como que os fariseus ali, né, os líderes religiosos, eles substituíam a palavra de Deus, a jogavam fora, por assim dizer, e colocavam no lugar as suas tradições. Então não era mais uma questão de acréscimo à palavra, era uma substituição à palavra de Deus. E no finalzinho Jesus vai abordar aí de fato o que contamina o homem. E ele vai mostrar que a contaminação do homem não é externa, não é por meio daquilo que entra no homem, mas por aquilo que sai do homem. A ideia de que a contaminação não é cerimonial mais, não é uma questão cerimonial, mas é uma questão do coração, que provém do coração. Ele vai falar sobre isso, né? A ideia daquilo que contamina o homem tem a ver com aquilo que sai do seu próprio coração. Então, basicamente, são esses 3 pontos aqui. A gente vai ver mais ou menos aqui como Jesus vai lidar com essa crítica dos líderes religiosos aqui, dos fariseus, tá bom? E escribas contra Jesus aqui. A gente vai ver como que Jesus vai responder a essas questões que giram em torno da contaminação, né, cerimonial versus a contaminação real, né, o que de fato contamina o homem. A gente vai ver mais ou menos o melhor aqui, como que essa passagem vai nos ensinar essas questões, tá bom? Então vamos começar com o versículo 1, primeiro versículo. Tá? Até a gente vai ler do 1 ao 5, tá? E aí a gente continua a exposição. A gente vai dizer assim, ó. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não mandam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Bom, vamos aqui por partes para a gente entender essa crítica aqui, a suposta acusação, né? Ou essa acusação de uma suposta falha que os discípulos de Jesus estariam ali cometendo. O texto começa dizendo aí que reuniram-se a Jesus, foram até Jesus, 2 grupos de pessoas. Ele vai dizer que foram os fariseus e os escribas, né? E que esses homens vieram de Jerusalém. Só para a gente relembrar aqui, né, quem eram esses 2 grupos aí de homens aí que se aproximam de Jesus. O primeiro grupo aqui são os escribas, né? Para começar começando por eles. Escribas, basicamente, eles eram especialistas na lei. Né? Algumas versões vão trazer aí a expressão mestres da lei, né? Dependendo da versão que você lê. Mas, basicamente, escribas, eles eram especialistas na lei. Eram eles que interpretavam a lei. Eram eles que, principalmente, eles transmitiam, né, a lei de geração a geração.
eles transmitiam a sua geração presente ali, no caso, as tradições que eles receberam dos antigos, né, escribas e dos rabinos, né, os mestres da antiguidade, aqui os anciãos, né. Então reparem que os escribas, eles tinham essa função de transmitir as tradições, né, a interpretar a lei, né, e transmitir essa lei de geração a geração. Esses eram os escribas, eles estudavam, interpretavam e transmitiam a lei, eles eram especialistas na lei. O segundo grupo que aparece aí são os fariseus, né? Os fariseus, todo mundo conhece como que eles funcionavam, né? Os fariseus, eles eram um grupo religioso aqui, e eles se orgulhavam da sua estrita obediência à lei, da sua guarda da lei, assim, de maneira estrita, de maneira rígida, né? E os fariseus, de maneira geral, eles tinham como objetivo, né, principal viver de acordo com as tradições ensinadas pelos escribas. Tanto é que muitos dos fariseus eram escribas, muitos dos escribas eram fariseus. Então os fariseus, eles tentavam colocar em prática aquilo que os escribas ensinavam e interpretavam e transmitiam. Então a ideia é essa. Por isso que esses dois grupos vão se aproximar de Jesus. Aquele grupo que interpretava a lei, especialmente trazia as tradições antigas, né, especialmente a tradição oral, como nós veremos aqui, e os fariseus eram aqueles que tentavam colocar em prática essa lei de maneira legalista, claro, mas tentavam ali colocar em prática esses ensinos antigos aí, dos antigos rabinos, né? O texto diz para a gente também que esses homens eles vieram de Jerusalém. Provavelmente esses homens foram enviados pelo Sinédrio, né? O Sinédrio era uma espécie de supremo tribunal religioso da época, né? Em questões religiosas ali dos judeus, e o Sinédrio era composto por fariseus também e escribas também, também saduceus. Esses homens, né, percebendo a popularidade de Jesus, né, eles também são movidos por inveja, né? E muito provavelmente essa seja a motivação para eles enviarem a Jesus esse grupo de líderes religiosos aí. Então o Sinédrio vai enviar fariseus e escribas a Jesus. E a intenção provável era de fato arrumar uma brecha ali, né, alguma oportunidade, alguma falha em Jesus para o acusá-lo futuramente. Então essa é a ideia, tá? O versículo 2 vai dizer aí, né, que vendo que alguns dos discípulos dele comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar, e aí no 3 ele vai fazer uma nota explicativa, né, pois os judeus, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. No 4 vai dizer, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Vamos lá. A ideia aqui, meus irmãos, reparem que no versículo 3, provavelmente na sua Bíblia, tem um parênteses aí aberto aí, né? A ideia é de que o autor aqui, Marcos, ele faz uma nota explicativa, né? Por que ele faz isso, né? A ideia é de que Marcos está escrevendo aqui, a gente já viu isso algumas vezes, Marcos está escrevendo para um público que não é judeu, né? Marcos está escrevendo para um público romano, né? Então o público dele, né, os seus leitores, os seus destinatários, eles não estavam acostumados com as práticas, com a cultura judaica. Então ele está explicando aqui para os romanos como que os judeus procediam dentro da sua cultura, da sua prática. Os romanos não entendiam isso, né? Tanto é que se você for ler o relato de Mateus, que também relata essa mesma passagem, Mateus já não faz essa nota explicativa, porque Mateus está escrevendo para judeus que já conheciam tudo isso. Mas Marcos ele abre esse parênteses e explica aos romanos ali, os seus leitores, como que os judeus, né, viviam, né, suas práticas ali de limpeza, né, cerimonial ali, né? Então essa é a ideia, né? E mais à frente a gente vai ver, né? Basicamente a ideia de que ele se preocupava muito com a limpeza, a ideia aqui de limpeza, né, de lavar as mãos, de limpar objetos e tal, não tinha a ver com higiene. Aqui no contexto não tem a ver com higiene, não é como nós hoje lavamos as nossas mãos antes de comer. Ali tinha um aspecto totalmente cerimonial. A ideia de lavagem cerimonial. Eles entendiam que a fonte da impureza ela era externa, ela era física. Tá? Essa é a ideia. E o que Jesus vai comentar aqui mais à frente é que a fonte da impureza não é externa, é interna, é do coração. Essa é a ideia aqui. E aí o texto vai dizer que eles lavavam, né, muitas coisas ali, né, como copos, jarros. Alguns entendem que, dependendo do objeto que você pega, se ele for liso, ele pode
pode se apegar nele pouca sujeira, mas se ele for um objeto muito cheio de relevo ou outra coisa assim, pode se apegar nele muita sujeira. Então, eles lavavam de acordo com o objeto. E deixa eu comentar em algumas versões, né, até sobre camas, né? A ideia de que a cama ela é um lugar sujo, né, onde você se deita, né? Onde você senta, né? Onde você deita, onde pode haver fluidos corporais. Então, a ideia de que a mesmo as camas da época, melhor dizendo, eram também lavadas, né? A ideia de limpeza cerimonial, ali, limpeza externa, a fim de evitar a contaminação, né? A impureza. Essa é a ideia aí. E aí, mais à frente, o texto vai continuar dizendo, no finalzinho aí, que esses fariseus eles vão interpelar a Jesus por causa de uma prática dos seus discípulos. Eles vão dizer assim: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos, né, sem lavar aqui? Interessante que eles vão acusar os discípulos de Jesus ali de falta de conformidade com a tradição dos anciãos, né? Que tradição era essa, né? A gente comentou já agora um pouco, mas basicamente, ao longo do tempo, a lei escrita, Deus dera a lei, lembra a lei lá a Moisés, a lei escrita, mas ao longo do tempo foram se desenvolvendo ali, né, a interpretação dessa lei, a interpretação oral, né, a chamada tradição oral da Torá ali, né, e os fariseus e os escribas, especialmente, eles tinham um grande apreço por essa tradição oral, né, por essa interpretação oral da lei do Senhor. Tanto é que alguns entendem que os escribas, os fariseus, eles davam importância igual à lei escrita e à lei oral, e a lei que era passada ao longo das gerações, né? Então eles colocavam no mesmo pé de igualdade a lei escrita de Deus e a tradição. Essa é a ideia, né? E o problema disso é que com o tempo essa tradição oral ela foi tentando cercar a lei a fim de evitar que alguém quebrasse essa lei. A ideia basicamente é que eles acrescentavam uma lei, uma série de implicações, né, e aplicações a fim de que essa lei pudesse ser protegida. Então eles iam muito além da lei escrita. Eles colocavam uma cerca em volta da lei a fim de que ninguém quebrasse aquela lei. Então se a lei dizia X, ou que não podia isso ou aquilo, eles acrescentavam uma série de proibições extras que a lei não tinha proibido, mas para cercar a lei de qualquer tipo de possibilidade de quebra dessa lei. Essa é a ideia, né? Por exemplo, lá os comentaristas eles falam que era muito comum na época que para um fariseu, para um judeu, se a sombra de um gentio passasse pela comida de um judeu, aquela comida estaria impura. Eles deveriam jogar fora ou não comer. A ideia é essa. Então, reparem como que eles acrescentavam minúcias, né, ali que a lei não tinha proibido ou a lei não tinha exigido, mas eles estavam cercando a lei de uma forma legalista, como a gente vai ver, mas a fim de que ninguém a quebrasse. Mas o problema é que eles acabavam extrapolando a lei. A lei não dizia alguma coisa, eles extrapolavam a lei, ampliavam o leque de proibições, né, de modo que a lei estava ali sendo anulada, né, estava sendo invalidada, né. Por exemplo, a própria questão da lavagem, né, existia um manual, digamos assim, detalhado de como era prescrita essa lavagem pela tradição oral. Deveriam lavar até os pulsos, dependendo do objeto que ele tocasse, deveria lavar de uma forma, lavar as mãos, lavar primeiro uma mão, depois outra mão. Existia uma série de detalhes ali, né, a própria quantidade de água a ser utilizada. Reparem que eles eram bem minuciosos, né, ampliavam o leque ali para além do que a lei, de fato, exigia, né? Então, reparem que essa tradição oral, ela era um desenvolvimento, né, uma evolução, um desenvolvimento ali da lei escrita. E de onde que veio essa exigência dos fariseus aqui de que os discípulos de que alguém deveria lavar as mãos antes das refeições, né, ou das orações também, a fim de não se contaminar com aquele alimento que a pessoa pegasse? Essa exigência ali é uma, digamos, uma evolução ali, né, um desenvolvimento daquilo que Moisés prescreveu lá em Êxodo 30, queria pedir para alguém ler, por favor, Êxodo 30, do 17 ao 21. Tá? Êxodo 30, que a gente vai ver aí como que a lei de Moisés, ela de fato estipulou a lavagem cerimonial. Mas de que maneira, a gente vai ver mais à frente, esses escribas, com a tradição oral, eles acabaram extrapolando, né, indo além da lei. Tá bom? Êxodo 30, do 17 ao 21. Alguém pode ler, por favor?
Perfeito. Reparem que os irmãos, bem acompanharam a leitura, perceberam que havia de fato uma exigência por parte do Senhor aos sacerdotes para que eles lavassem as mãos e os pés na bacia aqui de bronze, né, antes do exercício da função sacerdotal, né, de sacrifício dos animais ali. Então Deus exigia que eles, antes da entrada na tenda da congregação ali, eles se lavassem. Deus está prescrevendo ali uma lei cerimonial. Né? Mas reparem que o problema era que essa exigência era apenas aos sacerdotes, e não ao povo, de maneira geral. Reparem que os fariseus aqui, eles exigiam a lavagem dos discípulos, né? Ou de qualquer um, a lavagem das mãos de qualquer pessoa. Mas a lei prescrevia a lavagem dos sacerdotes apenas, né? Das mãos e dos pés, antes dos sacrifícios ali rituais. Então, reparem como que os fariseus aqui e escribas, eles iam além da lei. Eles ampliavam o leque. A ideia de que eles tentavam evitar a qualquer custo a quebra dessa lei, mas iam além da lei. E eles mesmos, então, quebravam essa lei, inventando algo a partir das suas próprias tradições aqui. Para a gente entender essas leis que Deus deu ao seu povo, né, de lavagem cerimonial, daquilo que dizia a respeito daquilo que era puro ou daquilo que era impuro. Às vezes a gente fica se perguntando, né, por que Deus estipulou essas leis, né, cerimoniais, chamadas cerimoniais? Por que Deus exigia com tantas minúcias, né? Olha, isso você pode tocar, isso no Antigo Testamento, né? Levítico, a gente vê muito isso, né? Olha, isso você pode tocar, isso você não pode tocar, isso é impuro, isso não é impuro. A gente precisa entender que essas leis cerimoniais, né, elas tinham uma função didática. O povo de Israel era um povo que, se a gente for parar para pensar, ele tinha saído do Egito, né? E ele não era como nós hoje que temos a revelação completa da palavra de Deus, né? O povo de Israel era um povo que viveu 400 anos no Egito e eles tinham uma mentalidade egípcia quando saíram de lá. Eles eram acostumados com os falsos deuses do Egito. E os deuses do Egito eram deuses caprichosos, eram deuses que se pareciam muito com os homens, né? Com os problemas humanos, né? Com as dificuldades, os defeitos do homem. E aí o povo de Israel, ele não tinha noção de um Deus santo, de que Deus era um Deus santo, de que Deus era um Deus que odiava o pecado. E aí Deus vem, é por isso que os estudiosos eles entendem que Deus ele trata de Israel ali como uma criança. Por isso que a lei tinha um propósito didático, a lei cerimonial. A ideia de que Deus ele trata Israel ali como uma criança, no sentido de que ele quer ensinar a Israel, o povo ali, de que ele é um Deus separado. Ele não é como os deuses do Egito, que eles estavam acostumados. Ele era um Deus que fazia distinção entre o certo e o errado, entre aquilo que era puro e aquilo que era impuro, entre aquilo que era santo e aquilo que era pecaminoso. E aí Deus estipula esses elementos, alguns puros, outros impuros, exatamente para fazer essa distinção didática, para que o povo, com o tempo, percebesse que, olha, Deus ele se agrada daquilo que é puro, e não daquilo que é impuro. Porque com o tempo eles entenderiam que Deus é um Deus que se agrada daquilo que é santo, e não daquilo que é pecaminoso. Então essa distinção entre santidade e pecado, Deus está trazendo ao povo de Israel, crianças como eram ainda, por meio desses elementos didáticos de pureza e impureza. Ele está fazendo isso. Ele faz isso no Antigo Testamento. Por isso que ele dá essas leis cerimoniais, para que o povo entendesse que algumas coisas, para esse Deus que agora eles estavam conhecendo, e se revelou a ele ali no Monte Sinai, né, ele era um Deus de fato santo. Não era como os deuses do Egito. Era um Deus santo. Então, com o tempo, eles aprenderiam, de fato, que Deus não se agrada daquilo que é impuro e daquilo que é pecaminoso, mas sim daquilo que é puro, daquilo que é santo. Para eles, isso era muito novo. Para a gente é normal, mas para eles era muito novo. Então, a ideia é essa. Deus se agrada daquilo que é santo, daquilo que é puro. Aí ele estabelece esses elementos. Alguns impuros, outros puros. A lei cerimonial tinha esse papel didático, né? De apontar para o caráter santo de Deus. Que Deus era um Deus separado, um Deus puro, um Deus santo. Essa é a ideia. O problema dos fariseus e dos escribas era considerar essa lei cerimonial apenas sob o seu aspecto externo, né? Era entender que a fonte da impureza era externa. Eles levavam tão a sério a lei cerimonial e não entendiam que havia um significado por trás, né, espiritual dessa lei, né, que eles acreditavam que, de fato, uma mão suja poderia levar contaminação à boca. Eles levavam isso ao pé da letra, digamos assim, não entendiam o seu significado didático, né, espiritual, para onde a lei cerimonial apontava, né? Essa era a ideia ali, né? Então os fariseus e os escribas ali,
por isso que eles ampliavam ali o leque de proibições. Por quê? Porque a ideia ali, para eles, era que bastava que se cumprisse as leis cerimoniais para que alguém se tornasse puro. E aí eles vão ampliar o leque de proibições ali, né, do que não poderia ser tocado, não poderia ser comido, né, exatamente para que eles se convencessem e convencessem os outros de que eles eram os mais santos que existiam. Essa é a ideia, né? Então eles ampliavam ali para convencer os outros da sua extrema santidade, da sua extrema pureza, né? Mas como a gente vê pelo relato dos evangelhos, embora eles de fato se preocupassem, entre aspas, ali, com a obediência formal à lei, eles usavam máscaras, né? Eles escondiam de fato as suas reais intenções, né? Esse era o perfil dos fariseus ali. Eles escondiam as reais intenções do seu coração, embora eles tentassem ali enganar as pessoas por meio da sua obediência formal à lei, mas de fato enganando o povo, né, ou dissimulando as suas reais intenções. Aqui a gente para uma aplicação, para uma lição que a gente pode aprender, né? A lição é a seguinte, que é mais importante do que a obediência meramente externa, né, ou formal à lei de Deus, é a correta intenção com a qual eu a obedeço, né? É possível que nós obedeçamos a Deus, ou obedeçamos a palavra de Deus, ou façamos, né, aquilo que é correto, mas com mais intenções, né? É possível que o homem, né, ímpio, ele faça aquilo que a Bíblia prescreve. Por exemplo, a Bíblia nos ensina a sermos generosos. A Bíblia nos ensina a ajudarmos o próximo. Isso é verdade. É possível que homens façam isso, e mesmo nós façamos essas coisas. Mas se nós temos a intenção pecaminosa, né, seja para ganhar o louvor das pessoas, seja para ganhar a glória das pessoas, né, se nós fazemos essas coisas, por mais certas que sejam, mas com mais intenções, nós pecamos. Ainda que façamos coisas corretas, ainda que façamos coisas condizentes com a palavra de Deus. Porque para Deus importa também e principalmente aquilo que fazemos com a intenção correta do coração. É possível que eu ajude alguém na rua, dê uma esmola, mas para me vangloriar, para me auto-justificar. Repara que os fariseus, por vezes, faziam o que era correto, né, o que estava na lei, mas, ainda que extrapolassem, né, como a gente vai ver mais à frente, mas eles faziam, muitas vezes, aquilo que era formalmente correto, mas com mais intenções, né? Essa é a ideia. Por exemplo, se a gente se perguntar, né, Deus se importa mais com a minha roupa, né, com a minha roupa ou com o meu coração? Claro que Deus se importa mais com o meu coração. Por quê? Porque o fato, né, de que a intenção seja aquilo que é mais importante não significa, né, que os atos externos não sejam importantes, né? Que as obras não sejam importantes, né? Então, por exemplo, se eu sei que para Deus o que importa é o meu coração, é a intenção com a qual eu faço as coisas para Ele, né? A maneira como eu me visto, né, como eu me visto, também é importante. Isso revela muito do meu coração. Então, embora a intenção, de fato, seja o que é mais importante, né, para Deus, isso não significa que aquilo que é externo, as obras, não sejam também importantes. Também é importante, porque revelam muito daquilo que o meu coração, né, fala, né, ou pensa, né? Essa é a ideia, né? E a segunda lição que a gente aprende aqui, né, a gente viu como que os fariseus aqui, escribas, eles acrescentavam coisas, né, à lei do Senhor, né? A gente precisa entender que nós devemos nos ater unicamente àquilo que a Bíblia, né, a palavra de Deus, prescreve e não a regras inventadas pelos homens, né? É muito comum, né, especialmente para quem veio de um contexto pentecostal, né, a gente vê muitas coisas sendo acrescentadas ali à palavra de Deus, né? Muitas doutrinas de homens, né? Especialmente em relação a vestimentas, né? Muitas proibições que a Bíblia não proíbe ou muitas exigências que a Bíblia não exige, mas que fazem parte apenas de uma tradição denominacional, uma tradição religiosa inventada por homens, mas que não é de fato aquilo que Deus exige em sua palavra, né? Vão além da sua palavra, como os fariseus estão fazendo aqui. Então, o que a gente pode aprender também é que a gente deve se atentar, ou se ater, melhor dizendo, apenas, né, ou unicamente aquilo que a palavra de Deus nos prescreve, né, nela, né? Meus irmãos, continuando então, versículo 6 a 7, antes de continuar com o nosso tempo, ele vai dizer assim, ó: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É interessante, meus irmãos, que Jesus ele vai fazer alusão aqui ao profeta Isaías, né? E o texto que ele vai citar aqui
Isaías 29, versículo 13. Alguém pode ler, por favor? Isaías, capítulo 29, versículo 13. E a alusão aqui ao texto, que Jesus faz aqui a alusão para comparar aqui o povo de Deus na época de Isaías com os fariseus, tá bom? Reparem, meus irmãos, que aqui o profeta Isaías está denunciando lá o povo de Deus da época do profeta Isaías por cometer, né, atitudes, né, ou possuir comportamentos muito semelhantes ali àquilo que Jesus está criticando dos fariseus, né? Eles ali aparentavam uma religiosidade, uma vida exterior, né, uma religiosidade exterior, mas eles não tinham de fato um compromisso, né, verdadeiro, espiritual, né? Eles apenas seguiam tradições humanas, né, a prescrições rituais. Eles não se envolviam de fato com o coração naquilo que estavam fazendo ali para Deus, né? E a ideia aqui de Jesus citar Isaías é mais porque não é que Jesus está dizendo que Isaías estava profetizando a respeito dos fariseus lá na frente, né, no primeiro século. A ideia é de que os fariseus possuíam um comportamento muito parecido com o povo da época de Isaías, né? Essa é a ideia. O povo daquela época vivia como os fariseus viviam agora na época de Jesus, né? Com uma religiosidade meramente exterior, né? Vazia, sem um compromisso de fato do coração. Tanto é que ele vai dizer, né, que em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, né? A ideia aqui é de que aquelas tradições, né, dos escribas não eram prescritas pela lei de Deus, não eram tradições prescritas ou que acompanhavam fidedignamente a lei de Deus, mas eram parte da lei oral, eram parte daquilo que eram regras inventadas por homens, né? Não é à toa que Jesus, ali no começo do texto que a gente leu, né, versículo 6, ele vai dizer, ele vai chamá-los de hipócritas, né? Ele vai dizer assim, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, né? A ideia aqui de hipócritas, né, essa palavra hipócritas, ela vem do teatro grego, né? Se referia ali a pessoas que desempenhavam um papel no teatro. Eles botavam uma máscara, então eles aparentavam uma coisa que eles de fato não eram. E era como os fariseus aqui, né? A ideia de que é de um fingidor, né? Aqueles que aparentam uma coisa, quando você olha, você vê uma máscara, uma coisa, mas que por dentro, por trás dessa máscara, ele na verdade é algo, uma pessoa totalmente diferente daquela máscara. Essa é a ideia. Eles fazem ali um papel, né? Essa é a ideia, né? E os fariseus eram exatamente isso, né? Eles aparentavam uma vida religiosa, exterior, perfeita, mas na verdade eles viviam ali de maneira hipócrita, de maneira dissimulada ali, né? E aí o versículo 8 ele vai continuar dizendo assim, ó, negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens, né? O grande pecado, né, o problema dos fariseus aqui, escribas, era que eles colocavam a tradição, né, em pé de igualdade, né, ou mesmo acima da lei escrita de Deus, né, da lei revelada por Deus, da Torá ali, né? Eles negligenciavam ali a lei de Deus e colocavam a tradição, né, no seu lugar, né? Um comentarista ele falando sobre esse texto, ele vai dizer que alguns rabinos, né, eles acreditavam que rabinos, os antigos anciãos, os estudiosos, né, da lei, né, que repassavam, transmitiam essa lei, né, ao longo das gerações, eles acreditavam que opor-se às palavras dos escribas era passível de maior punição do que opor-se às palavras da Torá. Para que eles entendiam que a desobediência à tradição dos homens, dos escribas, era passível de maior punição do que a desobediência à própria Torá. Eles colocavam a tradição acima das Escrituras, né? O que a gente pode aprender aqui, meus irmãos? Primeiro que as Escrituras, elas são a única, né, regra de fé e prática, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode entender aqui, né, que a tradição em si, né, é algo necessariamente ruim ou algo prejudicial, né? O problema é o lugar, né, a maneira, o lugar que nós damos à tradição. Vamos lá. Nós vivemos sob uma tradição, né? Nós seguimos uma tradição. A tradição que nós seguimos é a tradição, primeiro, cristã e reformada, né? Nós seguimos uma tradição. Nós temos uma história.
O grande problema é quando as pessoas se alinham a tradições que não se alinham à palavra de Deus. Quando a gente olha, por exemplo, a Igreja Católica Romana, né, a gente vê que há uma tradição ali, mas é uma tradição que é contrária à palavra de Deus e, além disso, a Igreja Católica coloca a tradição acima da palavra de Deus. Subverte a palavra de Deus, como os fariseus aqui faziam, né? Então a ideia é de que a tradição não é algo necessariamente ruim, desde que ela esteja alinhada ou submissa à palavra de Deus. Nós recebemos uma tradição, né, dos homens do passado, né? Os reformadores, os próprios documentos, né, confessionais, né, da nossa igreja, né, os símbolos de fé, eles têm uma prova histórica, né? Passaram pelo teste histórico. Nós vemos aí como Deus abençoou a sua igreja, né, por meio desses documentos, os símbolos de fé de Westminster, né? E nós cremos que esses documentos refletem de maneira fiel a palavra de Deus. Nós não seguimos eles apenas por eles mesmos, né? Nós os seguimos, nós cremos fielmente nesses documentos, porque nós cremos que eles se submetem à palavra de Deus. Então, reparem que esses documentos fazem parte de uma tradição. Mas nós seguimos essa tradição porque eles estão alinhados, né, subordinados à palavra de Deus. Então a tradição em si não é algo ruim, prejudicial, desde que ela esteja alinhada, né, submissa à palavra de Deus. Essa sim é a única regra de fé e prática. Reparem que todos nós seguimos uma tradição. O problema dos fariseus aqui e de muitas tradições de hoje é que elas não se alinham à palavra de Deus, né? Elas não estão submissas à palavra de Deus. Elas, pelo contrário, né, elas subvertem a palavra de Deus ou tentam colocar a tradição juntamente com a Escritura, o que é outro erro, né? A Escritura está sempre acima de qualquer tradição, né? Essa é a ideia aqui, né? O próprio Jesus, quando ele vem, ele não veio para subverter a tradição, ele não veio para subverter a lei, ele não veio para acabar com a lei. Ele mesmo vai falar isso, né? Ele vai dizer assim, ó, não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Né? Para que Jesus ele não era um revolucionário, né, que veio fazer tudo diferente. Ele veio para cumprir a lei, né? Essa é a ideia. Né? Ou seja, nesse sentido, Jesus era mais tradicional do que os próprios escribas e fariseus. Os fariseus e escribas, sim, com aquela interpretação oral, né, que extrapolava ali a lei escrita, eles sim revolucionavam a lei. Jesus não, Jesus cumpria a lei como deveria ser cumprida de fato, né? Alguns textos da Bíblia nos remontam a essa ideia, né, de tradição, de como nós devemos nos apegar à tradição verdadeira. Eu queria citar alguns para os irmãos. Pedir para os irmãos abrirem aí. Primeiro, 2 Tessalonicenses 2,15. Depois, o mesmo livro, 2 Tessalonicenses 3,6. Depois, outra pessoa, 1 Coríntios 11,2. Bom, 1 Tessalonicenses 2,15. 2 Tessalonicenses 3,6. E depois 1 Coríntios 11, 2. Reparem, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Tá bom? Agora, o mesmo livro, 2 Tessalonicenses, agora capítulo 3, versículo 6. Para não segundo a tradição que de nós recebeste. A ideia é que os próprios apóstolos receberam uma tradição, né? E 1 Coríntios 11, 2, né? Por favor. Parem, mais uma vez, e lembrar de mim, e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. A ideia, meus irmãos, aqui de todos, né, todos nós devemos seguir tradições que são fiéis às Escrituras Sagradas, né, tradições que são, de fato, passadas pelo crivo, né, ou passadas pelo crivo da Escritura Sagrada ali, né, essa a ideia. Né, e nós vemos exatamente na história da Igreja Cristã, né, a Reforma Protestante, por exemplo, também seguiu uma tradição, a tradição apostólica, né, a ideia de que eles foram até as Escrituras, né, até aquilo que os apóstolos ensinavam, essa a ideia ali, né? E nós também seguimos essa mesma tradição, a tradição que remonta ali ao próprio Cristo, né? Os seus ensinamentos, tá? Então nós, mais uma vez,
a tradição ela é uma bênção quando essa tradição está alinhada, né, subordinada às Escrituras ou acompanhada das Escrituras. O que nós não podemos seguir são tradições inventadas pelos homens, tá? Como os fariseus aqui faziam, né, nos seus ensinos aqui, naquilo que eles prescreviam. 9-13 vai continuar dizendo assim, meus irmãos. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim a corbã, isto é, a oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazer muitas outras coisas semelhantes, né? É interessante, meus irmãos, que aqui Jesus ele vai dar um exemplo prático de como os próprios fariseus aqui eles vão anular a palavra de Deus. A ideia aqui de que eles não apenas acrescentavam proibições ou exigências para além da lei, para além daquilo que a lei exigia, mas eles anulavam a própria lei com as suas tradições. Eles jogavam fora, digamos assim, a lei e colocavam as suas tradições no lugar. Né? O texto vai dizer que Jesus ele vai falar assim, jeitosamente rejeitados os preceitos de Deus. Aliás, que eles fazem isso dissimuladamente, né? Sorrateiramente, né? De maneira enganadora ali. Reparem que o versículo 10 ele vai fazer um contraste com o versículo 11. Né? O comecinho vai dizer assim, do 10. Pois Moisés disse, aí ele continua. Aí no versículo 11 ele vai dizer assim, vós, porém, dizeis. Reparem, meus irmãos, que a ideia é de que Moisés dizia uma coisa, e a ideia é que Moisés dizia uma coisa pela lei escrita, mas os fariseus diziam outra coisa completamente diferente. No que Moisés dizia aqui? Moisés vai dizer assim, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Aqui Jesus ele vai citar aquilo que Moisés escreveu lá em Êxodo 20:12. Eu vou ler para a gente ganhar um tempo. E lá Moisés vai dizer assim, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. A ideia de honrar aqui, né, de cuidar, né, de fato ter autoestima, né, consideração, respeito, especialmente no contexto ali, era um cuidado em especial na velhice de pai e mãe, né, na velhice dos seus pais, né, quando pais ficam idosos, né, é da responsabilidade dos filhos o cuidado do nosso pai e da nossa mãe, né? Jesus também cita também aí Êxodo 21:17, que vai dizer assim, quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto. Então a lei dizia isso, né? Honrar pai e mãe, e quem não honrar pai e mãe, de fato, será morto. Né? Em Levítico 29 vai dizer assim, se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele, né? Agora, de que maneira esses fariseus, eles negligenciavam esse mandamento aí, né? Como que eles anulavam esse mandamento aí de honrar pai e mãe? A gente vai entender aqui que eles criaram um artifício, né? Que a gente vai ver mais à frente, para se esquivar, né? Para se eximir dessa responsabilidade. Né? Ele vai dizer assim no versículo 11, né? Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. O que isso significava aqui, meus irmãos? Basicamente, o raciocínio era o seguinte, né? Imagina que um pai ou uma mãe de um judeu ou de um fariseu, né? Vou usar o exemplo deles, né? Estivesse doente, né? Ou estivesse idoso, né? Ou doente por algum motivo ali, né? Pela lei escrita, como nós vimos aqui, um filho deveria honrar o seu pai ou a sua mãe. Jesus falou, né? Citou Moisés lá, honrai seu pai e a sua mãe. Né? Então, era dever pela lei escrita de um judeu, de um fariseu, providenciar todo o cuidado necessário ali dos seus pais, né? Seja por conta da sua doença ou por conta da sua velhice ali. Né? Então, basicamente, se um filho, né, naquela época tivesse um bem, por exemplo, né, ou uma posse, por exemplo, em dinheiro ou um bem, e essa posse pudesse ser usada para a conversão, né, em moeda ou para o cuidado dos seus pais, aquele filho deveria usar essa posse para investir no cuidado dos seus pais idosos, né, ou doentes, essa é a ideia, tá? Né, em benefício dos seus pais. Né? E qual era o artifício que esses fariseus ali, né, os escribas ali da época, eles tinham para se eximir dessa responsabilidade de cuidado dos pais?
a ideia era a seguinte, né? Eles ensinavam que esse bem, né, ou essa posse, que deveria ser usada no cuidado dos pais, esse bem poderia ser declarado corban. O que é corban? Corban significa oferta sagrada a Deus, né? Oferta a Deus. A ideia é a seguinte, para os escribas e fariseus, né? Ao invés de utilizar aquele bem, né, aquela posse, né, ou aquele dinheiro, digamos assim, para o cuidado do pai e mãe, como a lei prescrevia, né, ou para honrar pai e mãe, ou na sua velhice, ou em sua doença, aqueles fariseus e escribas, eles diziam que aquele bem poderia ser convertido a Deus, poderia ser dedicado a Deus. Então a ideia é a seguinte, olha, eu tenho um bem, mas eu quero dedicar esse bem ao Senhor. E aí, já que eu dediquei esse bem ou essa posse ao Senhor, eu não tenho mais obrigação e nem mesmo mais o bem, né, ou a posse, para dar ao meu pai ou à minha mãe. Então eu me eximo desse compromisso, porque eu dediquei aquilo que eu tinha para Deus. Então era um artifício que eles tinham para se eximir, né, para se livrar da responsabilidade de honrar pai e mãe, ao invés de dedicar aquele bem ou aquela posse, né, para o benefício do seu pai ou da sua mãe, como a lei prescrevia, né, honrar pai e mãe, eles dedicavam a Deus. Ali a ideia de que eles dedicavam aquilo ali no templo, ao templo, né? E aí eles diziam, agora eu já dediquei ao Senhor. Para eles era mais importante, digamos assim, dedicar aquilo a Deus, e aí eles, uma vez que já dedicavam, já tinham dedicado ao Senhor, para eles tinham se eximido agora da responsabilidade de dar aquilo aos seus pais. E os pais ali ficavam então em apuros, né? Agora sem o devido cuidado, né? E aí Jesus vai dizer que eles, com isso, anulavam a lei de Deus. Reparem que eles usavam um artifício com base nas suas tradições, né? Para se eximir da obrigação de cuidar de pai e mãe, e aí eles anulavam a lei de Deus, declarando aquele bem deveria ir aos pais, corban, né? Agora a Deus. Então eles achavam que poderiam se eximir dessa responsabilidade, né? Então essa a ideia. Jesus vai dizer que eles faziam muitas outras coisas semelhantes, né? A ideia de que a tradição aqui ela estava sendo colocada de fato no lugar da lei escrita da palavra, né, de Deus, né? E no 14 ao 23, Jesus ele vai ensinar de que maneira a contaminação de fato acontece, né? A contaminação ela é principalmente, né, espiritual, ela vem de dentro do coração. O que causou ali a acusação dos discípulos contra, ou melhor, dos fariseus contra Jesus e seus discípulos, tinha a ver com contaminação, né? Com a lavagem das mãos ali. Jesus já mostrou aqui que aquilo ali eram regras inventadas por homens. Agora ele mostrou que, na verdade, aqueles fariseus não apenas acrescentavam regras, mas anulavam a própria palavra de Deus com as suas tradições. E agora ele vai mostrar aqui que o que de fato contamina o homem não tem a ver com o que vem de fora, com a lavagem ou a falta da lavagem das mãos, né? Mas aquilo que vem de dentro do coração. Esse que ele vai mostrar aqui, né? Que o que contamina o homem não tem a ver com o que é cerimonial, com o que vem de dentro do coração. E a gente vai ler do 14 ao 23 e a gente fecha, tá bom? Ele vai falar assim, ó. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então ele lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do homem, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem, né? Reparem, meus irmãos, que na primeira parte nós vimos ali que Jesus ele toca no assunto da fonte da autoridade, né? Ele vai mostrar, como a gente viu, que a fonte da autoridade não é a lei inventada por homens, como os fariseus a tinham aqui em grande estima, mas sim a palavra escrita, a Torá, a palavra de Deus escrita de fato. Essa é a fonte de autoridade, essa é a ideia. Aqui, nesses versículos aqui, a gente vai ver um outro tipo de fonte, né? Jesus vai ensinar agora a respeito da fonte da impureza. Da onde que vem a impureza? Vem da não observância das leis cerimoniais ali, ou vem do coração? Ele vai mostrar que essa contaminação, a contaminação espiritual e real, vem
de dentro do próprio homem, não de fora. Essa é a ideia aí. O texto começa dizendo aí que ele convoca, né, de novo a multidão e diz, né, ouve-me todos e entendei. Interessante que o assunto ali, a discussão, era a princípio, né, entre Jesus e os fariseus e escribas. Aí, quando Jesus ele encerra aqui essa passagem aqui, ele chama toda a multidão para ouvir. Ele fala, ouve-me todos e entendei. A ideia aqui, provavelmente, é que o próprio povo, né, ele também era muito influenciado, e foi muito influenciado pelos ensinamentos dos escribas. Tanto é que o texto vai dizer lá, a gente viu lá no versículo 3, né, o texto dizendo assim, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, eles não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Então, o próprio povo já tinha sido ali influenciado, né, pelos ensinamentos inventados ali pelos fariseus e escribas. Então, Jesus ele chama o povo para entender melhor daquele assunto ali, né? E a ideia, meus irmãos, é que na concepção dos fariseus, né, judeus ali, escribas, a fonte da impureza ali estava em alimentos, estava ali nas roupas, em determinados animais, né? Ou seja, naquilo que era externo, né? Por isso que havia uma forte preocupação, né, na lavagem cerimonial ali, né? Jesus vai entender e vai mostrar que a fonte da impureza vem de dentro do próprio homem. Ele vai dizer assim lá no versículo 19, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. A ideia aqui é de que o alimento ele tem a sua função primordial ali, né, a sua funcionalidade comum do ponto de vista digestivo apenas. Ele entra e aquele de lugar escuso vai para o esgoto, né? A ideia é essa, né? Ele entra no homem e sai do homem, cumpre a sua função digestiva, mas ele não traz pecado, né? Ele não traz impureza, o alimento em si. Essa a ideia aqui, né? Ele vai dizer assim, porque é de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios, prostituição. Ele vai citar aqui uma série de pecados ali, furtos, né, homicídios, adultérios. Jesus cita aqui, meus irmãos, cerca de 12, né, pecados que provêm do coração do homem. E reparem que a ideia aqui é de que o remédio para a impureza, né, a maneira como o homem se torna puro, não tinha a ver com lavagem, né, das mãos ou lavagem de objetos, lavagem, enfim, de uma série de coisas, mas tem a ver com a lavagem espiritual do seu coração. A ideia é essa aqui, né? Ou seja, o problema do homem, né, é o seu próprio coração, né? Um coração não regenerado. É o pecado, né? Essa é a ideia. Eu trouxe uma frase aqui, a gente já vai encerrar, de um comentarista que ele vai dizer assim, resumindo esse ponto, né, final aqui de Jesus, ele vai dizer assim, esses males não podem ser corrigidos por meio de um ritual ou de uma dieta, não podem ser controlados pelas leis civis ou religiosas, porque são parte da natureza caída. Eles vêm de dentro do coração do homem. O único remédio é um novo coração. É mais fácil ter um coração limpo do que as mãos. É mais difícil, melhor dizendo, ter um coração limpo do que mãos limpas. Era muito mais fácil, né, para os fariseus lavarem as mãos do que lavarem os seus corações, né? Era muito mais fácil exigir mãos limpas ou eles mesmos lavarem as suas mãos do que lavar os seus próprios corações. Isso sim era difícil, né? Então Jesus está mostrando aqui, né, que o problema do homem é o pecado. Essa é a ideia. E quando a gente olha, por exemplo, o mundo de maneira geral, a gente vê tantos pecados, né, como Jesus mesmo citou aqui, né, homicídio, enfim, roubos, furtos, né, prostituição, enfim, geralmente a gente, de maneira geral, a sociedade, né, ela quer resolver essas coisas por meio de remédios, digamos assim, externos, né? As pessoas falam sobre mais educação, mais saúde, leis mais duras, né, mais investimentos ou mais presídios. Todas essas coisas são úteis no sentido de frear o mal. Essas coisas podem frear o mal, essas soluções. Mas essas coisas não de fato solucionam por fim, né, e de fato o problema do homem, porque o problema do homem é o coração do homem, é o pecado. Essas coisas só são solucionadas por meio de Cristo, né, por meio do arrependimento e de Cristo. Essa é a ideia aqui, né? O problema do homem é de ordem espiritual, não é de ordem externa, meramente externa. Por isso que quando a gente quer leis mais pesadas, ou quer mais investimento em algumas áreas da educação ou na saúde, essas coisas não resolverão o problema do homem. O problema do homem se resolverá por meio de Cristo, do arrependimento do coração, do abandono do pecado e da conversão a Cristo. Essa é a ideia aqui, né? E por fim, meus irmãos, eu encerro a nossa hora com a última lição que a gente pode aprender aqui, né? A gente viu aqui como que o pecado,
né, ele tem a ver com aquilo que brota do coração, né? E o pecado, portanto, meus irmãos, aqui ele não é apenas aquilo que é concreto, aquilo que é externo. O pecado tem muito também a ver com o desejo do coração, né? Ou seja, o pecado não é só aquilo que é praticado, que é concretizado. O desejo pelo pecado é também pecado. A gente vê isso, a Bíblia dá enorme testemunho, né, a esse respeito aí, né? A ideia de que não só as nossas práticas pecaminosas precisam ser de arrependimento, mas muitas vezes o nosso próprio desejo pelo pecado, nossas paixões ou afetos devem também ser redimidos, né? E eu vou trazer alguns textos para a gente vai encerrar. Alguém abre, por favor, em Mateus 5, 27 a 28. Vai mostrar para a gente que Jesus vai mostrar para a gente que não só o ato sexual, né, imoral, com ele vai citar aqui o exemplo de uma mulher, né, o adultério aqui, o caso, né, é pecado, mas o próprio desejo é pecado. Repare que na passagem que a gente está lendo aqui, Jesus fala que é do coração, é de dentro que brotam os maus desígnios, que ele vai dizer aqui, né? Aí ele vai citar 12 pecados aqui, né? Prostituição, enfim. Aí aqui a gente vai ver como que o nosso problema, o nosso coração também ele precisa ser redimido. Nossos desejos, né? Nossos afetos, paixões, precisam também de arrependimento. Mateus 5, 27 a 28. Parem, meus irmãos, que a gente tem visto aqui agora, a gente viu que o pecado surge do coração. Então a ideia de que a lei escrita dizia assim, ó, não adulterarás. Está falando do ato, né, em si. A Jesus vai dizer assim, ó, qualquer que olhar com uma intenção impura, reparem que o próprio desejo impuro, ainda que não praticado, ele é pecado. Então aqui, Jesus, a gente vai ver mais textos aqui, a gente está nos ensinando a pedir a Deus que nos ajude a nos arrependermos mesmo dos nossos próprios desejos, que nos conceda pensamentos, né, e desejos mais santos, né? Lá em Êxodo 20, eu vou ler para a gente ganhar tempo, a gente encerra, vai dizer assim, Êxodo 20, 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva. A ideia de cobiça aqui tem a ver com desejo interno. Você repara que o próprio desejo aqui, né? Ou seja, você não precisa lá, de fato, roubar a casa do teu próximo, né? Ou de fato se possuir a mulher do seu próximo, mas a própria cobiça já é um pecado, né? Lá em 1 João 2,15 vai dizer assim, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a ideia aqui é de desejo pecaminoso. Mais uma vez a ideia de desejo, né? Gálatas 5,24 vai dizer assim, né? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, com os seus desejos, né, pecaminosos também crucificados. Essa a ideia aqui, né? Quando Paulo fala sobre, lá em Romanos 1, 26 a 27, né, sobre aqueles que trocaram, né, a verdade de Deus, né, ele vai dizer assim, por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, né, porque até mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Ele vai continuar dizendo, né, também os homens assim o fizeram. Reparem que ele tem a ideia de que Deus entregou essas pessoas a paixões infames, a desejos infames, né? Essa ideia, assim, e são essas paixões, esses desejos que precedem, né, os atos vergonhosos também. Então reparem que Deus aqui está dizendo que mesmo os desejos também podem ser pecaminosos. Provérbios 4, 23 vai dizer, né, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, né? Lá em Mateus 5, 28, 5, 8, Jesus vai dizer assim, ó, bem-aventurados os limpos de coração. Reparem como que a Bíblia dá alto testemunho aqui, né, grande testemunho sobre a ideia do coração ser também transformado nos pensamentos, né, não apenas o ato concreto. Como a gente viu, os fariseus faziam muitas coisas externamente corretas, né, mas o coração deles era corrompido, era um coração cheio de inveja, de ganância, enfim, essa ideia. E por fim, Filipenses 4:8 vai dizer assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, a gente encerra aqui então o texto, né, o estudo, aprendendo algumas coisas, né? Primeiro que a gente viu que o Senhor
E vimos que como é importante para o Senhor, para Deus, que nós façamos coisas para Ele, né? Nós obremos, né, para Ele com as corretas intenções, né? As intenções devem ser também colocadas, né, corretamente diante do Senhor. Em segundo lugar, a ideia de que as tradições devem ser seguidas, desde que elas estejam alinhadas com a palavra de Deus. A gente viu alguns textos bíblicos que a gente citou alguns textos de Paulo, né? Como que ele fala aqui a respeito das tradições, né? Então a ideia de que nós devemos sim nos alinhar, né? Nos submeter a tradições bíblicas. É por isso que nós devemos amar os nossos símbolos de fé, amar os documentos confessionais que nós seguimos. Essa a ideia aqui, né? Quantas vezes nós negligenciamos essas coisas, né? Nós devemos nos apegar mais ainda a essas coisas, né? Coisas que Deus usou, né? Tradições bíblicas verdadeiras que Deus usou por meio de homens santos que chegaram até nós. E por fim, meus irmãos, é isso, que o Senhor nos ajude também com o nosso próprio coração. Ele nos dê um coração santo, né? Não apenas uma vida prática de fato santa, mas pensamentos santos, né? Desejos santos, né? Que guarde de fato o nosso próprio coração.